E daí entra uma pergunta e uma discussão muito interessante, que é a seguinte: Giane, você está me falando que é um livro que não foi escrito com pretensão literária, porque, bom, a pessoa ela não queria publicar, né? É uma pessoa que não queria publicar, não pretendia que ninguém lesse, então é um livro sem pretensão literária, certo? Certo. Então é um livro que a gente vai questionar se é literatura. Que algumas pessoas vão dizer que não. Não é literatura. Por que é literatura? Literatura não é ficção, não é recriação da realidade. Aqui eu tenho um livro que é um diário de uma adolescente. Eu vou considerar um diário de uma adolescente literatura? E daí vem essa discussão, principalmente pelo lugar que esse livro ocupa atualmente. É um livro que está sendo cobrado na lista de vestibular de uma das melhores universidades do país e da América Latina inteira. E aí fica essa questão. Então, agora um diário de adolescente virou literatura? Aí tem gente que fala assim, claro que não. E pelo visto, a FUVEST acha que claro que sim. Que isso é literatura sim. Independe se ela queria ou não queria que fosse, se ela pretendeu ou não pretendeu. Por isso que a gente fala que o livro tem uma autonomia, não interessa se a autora queria que fosse uma literatura. Ela não queria, estava nem aí, ela era criança, adolescente, estava escrevendo porque ela não tinha o que fazer. Não tinha energia elétrica naquela época, não tinha computador, não tinha um monte de coisa para fazer. Ela escrevia. Escrevia na escuridão, escrevia com vela, escrevia sem vela, escrevia na claridade do dia. Então, quer dizer, a FUVEST, a USP, né? A FUVEST da USP vai dizer para você, sim, um livro que não tem pretensão literária, um livro que não tem a intenção de ser literário, ele pode sim ser literário, inclusive se ele não for ficcional. Então, quer dizer, um livro que não é ficcional, ele é também literatura. Então, fica a resposta da USP para você, você pode discordar, né? Claro que tem pessoas que discordam, mas a FUVEST acredita que sim, que é literatura também. Não interessa se é ficcional ou não, não interessa se teve a intenção ou não, ele é literário. Aí você fala, Diana, mas por quê? Que a gente gosta de perguntar tudo, né? Por que ele é literário? O que faz ele ser literário? Claro que é uma discussão aberta, mas a gente pode ressaltar aqui o valor que ele tem, literário, por isso que ele é literário, né? Então, o valor literário e também o valor histórico do livro. A gente, quando estuda escola literária, a gente estuda, por exemplo, sermão. Sermão do Padre Antônio Vieira, que eram sermões que realmente eram falados na igreja, no púlpito, ou não só na igreja, mas fora, né, para os índios, para os negros. Aí você fala assim, gente, a gente falou na aula, né? Por que um sermão está sendo estudado em aula de literatura que não é aula de religião? E lá a gente justifica a mesma coisa. Tem o valor literário. O que é o valor literário? O valor da linguagem. Geralmente, quando a gente fala de literatura, a gente fala da linguagem, do valor artístico. E tem também o valor histórico, a cultura daquele momento, artístico. Então, como que esse livro pode ser relevante para a literatura? Primeiro, ele tem uma linguagem que é uma linguagem extremamente interessante. A gente vai dizer que é uma afetividade estilística. O que é isso, Giane? Afetividade estilística. A criança... estilística. A criança, que no caso é a Helena, né, que era uma adolescente, que era uma criança, ela tem todo um estilo próprio. Então, assim, apesar dela não ter a pretensão de escrever, dela não ser uma escritora, né, consagrada, considerada, ela não se considerava uma escritora, ela tem um domínio muito bom da língua portuguesa e ela vai escrever muito bem. E quando eu digo vai escrever muito bem, não é que ela vai seguir toda a norma culta. Ao contrário, ela é extremamente coloquial, ela é extremamente oral, né, o relato dela é um relato oral, mas é um relato muito fluido, é muito gostoso de você ler, é muito claro, é muito direto. Tem ironia, tem toda uma subjetividade, você vê ali o afeto dela, por isso a afetividade estilística. Então, é um estilo próprio que transmite muito afeto. Não é afeto de, ai, nossa, que coisinha, sabe, mimimi. Não, não é isso. É um afeto assim, ela transmite em alguns momentos, ela tem questionamentos. Então, assim, são vários sentimentos que perpassam nela, ela consegue transmitir pela linguagem sem nem ter essa intenção clara, quer dizer, sem nem ter noção que ela tem esse domínio. Então, você lê, você fala, nossa, aqui ela está criticando. Ela nem percebe que ela está criticando, ela faz uma observação e fala, nossa... Mas que estranho esse comportamento, né? Parece que é um pouco incoerente, eu não estou entendendo bem o que está acontecendo. E você percebe que ele tem um questionamento, que ele tem uma crítica, que ele tem uma cabeça que funciona bem pra caramba, que está aberta ao seu cotidiano, que está percebendo as incoerências de sua sociedade. E, no entanto, ela está escrevendo de modo tão simples, tão coloquial, e ela consegue transmitir isso. Ela transmite emoção ali, quando ela vê uma pessoa tratando mal a outra, tratando mal um animal, e ela consegue transmitir aquela dureza, aquela tristeza de, nossa, como o ser humano pode ser tão ruim. Então, assim, a quantidade de sentimento que ela consegue transmitir por uma linguagem que é sem querer, que é natural, é incrível, é enorme, e ela leva ela a ser comparada a grandes escritores da língua portuguesa e também de línguas internacionais, que também, que assim, são pessoas que, sei lá, estudaram para escrever, ou que também, de alguma forma, escreveram de forma natural, mas essa é uma das grandes características dela, tá bom? Então, essa afetividade estilística, que é conseguir dar essa quantidade de sentimentos variados dentro de um estilo único, dentro de um estilo próprio, né, e de modo muito claro. É uma linguagem que não é, se você entende o que ela está falando, você entende claramente, aqui tem esse sentimento, ali tem aquele, isso não é calculado, isso é natural, e é um dos elementos das coisas mais lindas do livro, na verdade, é isso, é a verdade que o livro passa.
E aqui tem esse outro elemento, então, que é justamente isso, é a sinceridade, é a verdade, é um livro que transmite verdade. Justamente porque ela não tem a pretensão de ser lido, tudo que está ali é muito sincero. Então, a gente consegue perceber que enfim, tem um nível de verdade muito absurdo. Ela não estava calculando ali o que poderia ou não ser lido, se interessar para alguém ou não, se ia magoar ou não alguém. E o valor histórico é porque ela mesma vai contando aquilo que acontecia na época dela. Então, a gente vai vendo, por exemplo, e o valor histórico é porque quando ela vai contando a história de vida dela, então ela vai ali narrando o que acontecia com ela, com a família dela, etc., a gente vai podendo estabelecer uma comparação. Então, além de você ter o conhecimento de um século passado, então vamos dizer assim, conhecimento, você passa a ver como é que era a vida cultural daquela época, dos seus antepassados, o que já é interessante pra gente ver como é, porque é a nossa vida, né? A nossa origem, nosso passado. Então, você tem esse conhecimento e você tem essa possibilidade de comparação. Comparação o quê? Com a gente, né? Então, a nossa vida que é tão atribulada, sendo oposta, sendo colocada ali na balança, com uma vida extremamente simples. Então, quer dizer, 100 anos atrás, super pertinho da gente, a gente tinha um tipo de vida que é completamente diferente da nossa. Então, a gente refletir, é importante pra gente refletir nas mudanças que estão acontecendo, seja pra gente falar, nossa, que bom que isso mudou, em algum momento ela fala isso, nossa, avó, ainda bem que não é mais no seu tempo, né? Porque eu nem ia aguentar esse tipo de coisa, não. Então, seja pra gente ter esse mesmo comportamento, de falar, ainda bem que mudou, ou pra gente simplesmente conhecer como tá mudando, né? Perceber esse processo histórico, e também porque a gente percebe aqui esse processo, nisso a gente lembra de modo bem breve da Negrinha, que é outro texto que do Monteiro Lobato, que é cobrado na Unicamp, é o processo de aquisição de consciência, né? A gente vai ver uma adolescente ali que vai percebendo como que a sociedade é. Só que ela não tem uma postura dolorosa porque ela é muito amada, ela é muito feliz, apesar de passar necessidade. Ela não tem uma percepção como a Negrinha. A Negrinha, quando percebe que o mundo é injusto, que o mundo é desigual, ela não vê mais sentido para viver, até porque ela sofre muito. Aqui não, a Helena, ela vai percebendo as incoerências, vai percebendo as arbitrariedades, ela vai percebendo tudo assim como a sociedade é, mas ela não tem esse olhar crítico racional, proposital, então ela não vai ficar criticando. Ela só vai falando, nossa, olha só, aconteceu isso. Mas é por causa daquilo. Então, por exemplo, olha só, essa pessoa aqui fez isso errado na escola, minha colega fez uma coisa muito errada. Ela não foi punida, porque ela é filha da professora, e daí filho de professor não é punido, quer dizer, ela percebeu que há esse tipo de relação, ela percebe a desigualdade, ela fala assim, agora a minha escola tem uniforme. Eu achei muito bom ela ter uniforme, porque agora as pessoas são todas iguais. Quando não tinha uniforme, a gente percebia quem tinha mais, quem tinha menos, porque pessoas se vestiam muito bem, as outras não. Isso era ruim, porque causava um sentimento de humilhação, de inferioridade. Agora é todo mundo igual. Então, quer dizer, ela sem querer vai fazendo várias análises de como a sociedade funciona e vai mostrando, né, vai adquirindo esse processo de funcionamento da sociedade e esse processo que o livro mostra também, né? Esse processo da adolescente ir percebendo. Então, aqui tem um processo vou colocar, na verdade, funcionamento da sociedade aqui. Então, a gente vai percebendo o funcionamento da sociedade. E do outro lado aqui, a gente tem também nessa língua o processo de percepção de mundo. Então, alguém que vai percebendo como é que o mundo funciona. Ela vai amadurecendo e vai percebendo essas relações. Então, o processo de percepção, as desigualdades, injustiças, tudo isso vai ficando muito claro no lugar dela ali, tá bom? E daí você fala assim, Giane, você esqueceu essa seta? Eu não esqueci não, porque eu puxei essa aqui, né? Então, por que é um livro que é considerado como valor literário histórico? Então, primeiro, porque você conhece a sociedade da época, você conhece ali problemas econômicos, problemas sociais, problemas culturais, questões, funcionamento todo, e por esse valor de como ela colocar isso, como ela tem esse domínio da linguagem, que não é exatamente o domínio normativo, também porque ela não tem muitos erros, a gente não sabe aí se foi corrigido ou não, né, quando ela estava velha, mas a gente diz assim, a esse estilo, a essa verdade sendo passada, a esse afeto, e a gente vai chamar até também de cotidiano lírico. Lírico a gente lembra de poesia, então aquilo que é sentimental, que é da ordem do mundo imaterial, que é da ordem do sublime, que é falado de um modo mais emotivo, como isso não é aquele emotivo da pessoa que fica sofrendo necessariamente, é emotivo no sentido de ter muitos sentimentos envolvidos ali, esses sentimentos serem não ditos claramente, mas pelo modo como a pessoa escreve, você percebe que o sentimento está ali, mesmo que ela não diga estou sofrendo, estou feliz, você consegue perceber pelo modo como ele escreve. Então a gente vai chamar de cotidiano lírico. Tá, algumas palavras aí para dizer, basicamente, o mesmo. E a segunda discussão, então a primeira discussão é essa, é literatura? Um texto que não se pretende literário, que não tem essa intenção e que ele não é ficcional, ele é literatura? Então, aí, como eu disse, a FUVEST encara que sim, que é literatura sim, porque ele tem valores literários, ele tem valores artísticos, muito independentemente da pessoa ter pretendido isso ou não. A outra questão é o autor.